Essa roça, pessoal, foi plantada feijão esse ano. Ela foi arada, gradada e plantada feijão de arranca. A seca foi tão ferrenha que o feijão ficou desse jeito. Você só vê as carreirinhas. Deu só uns pinguinhos aqui de chuva e deu para ele nascer. E de lá para cá, nada de chuva. O prejuízo foi grande. Aqui é mais ou menos umas 10 tarefas. E o ano passado produziu feijão e o milho. Esse ano está desse jeito. E o prejuízo foi grande. Parecendo um deserto. E o sol é forte, que arde no seu corpo o sol. Inscreva no canal. Todo dia tem vídeo novo aí no canal. Pé de feijão. Que restou dele. Nada. Secou. Secou tudo. Só serve para fazer adubo o ano que vem. Olha o pezinho. Saudade, pessoal, dos anos 60, 70, 80 dessa região que produzia sacas e mais sacas de feijão de arranca. Hoje, esta situação. Que essa área, elas produziam bastante saca de feijão. Era não sei quantos funcionários para capinar, para plantar, capinar e arrancar o feijão. Numa arranca de feijão, numa área dessa aqui, era a maior festa do mundo nessa época. Aí tem hora que pernoitava você os tratores, né, e a máquina debulhando o feijão. Eu fazia sua buchada, mocotó, café da manhã com cuscuz, era a maior festa do mundo. Aqui no meio da roça. E as sacas aí, e as sacas no meio da roça, o trator zoando. E hoje aqui é assim. Hoje só tem as lembranças. Os sabugos de milho. O sabugo onde foi debulhado aqui, ó. Onde foi debulhado o milho. Tá as palhas e esses sabugos de milho aqui no meio da roça, servindo de adubo. E os bichinhos, ó. O sabugo custa decompor para adubo aqui, ó. As palhas é mais rápido, mas o sabugo tá aí. É só a lembrança do ano passado, que produziu bastante. O milho crescia. Você entrava dentro do milho, uma hora dessa aí você não entrava aqui dentro do milho, o pelo do milho. E hoje tá assim. É triste a nossa região, a situação que está passando, mas Deus sabe de tudo. Nós não sabemos de nada, que é a palha do milho e o pezinho de feijão. Feijão, pessoal. Vocês aí que estão assistindo o vídeo, quem já arrancou feijão de corda? Que as mãos ficava preta e furada das vagens. De tarde, quando você ia arrancar aquele feijão, uma carreirona de feijão, era grande e mais ou menos. Tem feijão que dava meio metro o pé. Tem outros que dava 30, 40 centímetros, mas nas baixadas o feijão dava meio metro. E era bom, rapaz. Cada um pegava uma carreira. Tem gente que era mais bravo para arrancar feijão, levava 2 carreiras. E tem uns que levava uma. E chegava lá, era o teste de sua coluna tá boa. Era você na arranca de feijão. Aí sabia que sua coluna estava boa. Ele fazia os exercícios, era arrancando feijão. Na coluna, o braço, a perna, a mente. Apostava quem chegava primeiro na carreira. E hoje é assim, ó. Nada. Nada de nada. Os jovens hoje, pessoal, não sabem de nada desse tempo bom. Da agricultura familiar. As sacas de feijão. Os caminhões saem aqui da roça, carregados de feijão, para vender lá na cidade de Irecê, que lá, até hoje, tem a Praça do Feijão. Porque Praça do Feijão, porque lá era bastante feijão na praça. Dia de segunda-feira, carro não podia passar lá na praça. Era a Praça do Feijão, os caminhões e os tratores era quem
quem tomava conta da praça. Você negociava seu feijão, o seu milho, a sua mamona, mas era feijão. Botou o nome de Praça do Feijão de Irecê. Vocês já arrancaram feijão? Era assim. E feijãozinho. Olha como era arrancar feijão. E esse feijãozinho aqui, se fosse para arrancar, pessoal, ele tava molinho, porque não choveu, ele não criou nem a raiz. Ele não criou, numa raiz ele não criou, foi nada. Olha o bichinho aí. E ficou assim, ó. A terra, o sequidão e o vento para aliviar o calor aqui nessa região. E as palhas de milho, que ainda ficou aqui, ó. Um pouco. Porque ainda ficou bastante palha de milho. Será que não tem cobra aqui dentro? Palha de milho. E sabugo. Aqui tem escorpião, tem não. Aqui não tem nada, porque quem que vai juntar aqui, pessoal? Aqui vai juntar com bicho? Não vai, que morreu. Tá a situação nossa, aqui é a seca extrema daqui da nossa região, dessa região de Irecê, que já produziu bastante feijão, hoje tá assim. Só a carreira. Você chega a ver ainda o rastro do trator que passou para plantar o feijão. O rastro do trator aqui, do pneu, ainda nem apagou. E o da plantadeirinha, a área plantada, o terreno vermelho, o feijão amarelado, seco, e o ventinho aí, ó, carregando, quer carregar até o chapéu. Ventinho, deixa meu chapéu, que eu pelo menos estou protegido aqui do sol, velho. Meu, se esse vento, meu Deus, só Deus, né? Aí, pessoal, minha situação. E a outra ali, ó, na lateral, onde foi plantada o milho. O milho ali cresceu um pouco e não produziu nada, mas cresceu, ó, um pouquinho. E o feijão, nadinha, porque o milho foi mais ligeiro um pouco do que aqui, ó. Ali, ó, só milho perdido. A nossa região todinha está nessa situação. Uma calamidade só da agricultura. Aí passa fome o gado, passa fome os caprinos, só não passa gente porque o povo vai se virando como pode, né? Mas se o pessoal não cuidar dos animais, eles passam fome. Por isso que os animais nessa época fica tudo barato, ninguém quer comprar. Aí sobe a alimentação. Como é que você vai vender seu animal para sustentar os outros que vai ficar? O salário que você ganha entra no jogo. Aí vai salário, vai animal e vai tudo e não resolve. Um abraço e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos nós.